Boa tarde a todos. Um feliz sábado. Se eu ficar aqui embaixo fica ruim para quem está lá atrás? Fica um pouco, né? Melhor ficar aqui em cima então. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui mais uma vez. Estou feliz, pastor Pedro, conhecê-lo, viu? Eu sei que a vida do pastor é muito corrida e é muito difícil ele estar nessa igreja aqui onde está havendo a programação, porque geralmente o pastor está fazendo alguma coisa em outra igreja. Então a gente fica feliz quando o pastor consegue dar uma fugidinha aí para a gente poder conhecer. Obrigado, viu? Por abrir as portas aí do redil para a gente conversar um pouco com essas ovelhas maravilhosas, tá bom? Que bom estarmos aqui mais uma vez nessa tarde de sábado, uma tarde, como o pastor disse bem, né? Agradável, uma chuvinha, dá aquela vontadezinha de estar em casa, no sofá ali, descansar, mas vocês escolheram estar na casa de Deus, essa é a melhor parte. Que bom que vocês vieram. E lembrando que alguém está vindo aqui a primeira vez, não estava ontem à noite, nem hoje de manhã? Ok, tem algumas pessoas. Essas mensagens elas estão interligadas, ok? Então aqueles que não estiveram ontem à noite, hoje pela manhã, depois dá uma olhadinha lá no canal da igreja, fica lá gravado, né? Depois da transmissão. Dá uma olhadinha lá, porque lá tem um contexto, lá tem uma fundamentação teórica, conceitual do que a gente está tratando a respeito da adoração, que é o centro, é o cerne do grande conflito. Pode colocar para a gente aí os slides? Porque nessa tarde a gente vai continuar. Ontem à noite nós vimos a respeito do grande sacrifício que foi feito por nós e quão profundo foi esse sacrifício que Cristo fez pela nossa salvação. Então, em resposta e gratidão por esse grande sacrifício e pela salvação já concedida, a nossa maneira então de agradecermos é qual? Adorando. E nós vimos hoje de manhã que a adoração é sinônimo do quê? Submissão a Deus, fazer a sua vontade, ainda que não seja a nossa, ainda que não seja agradável a nós. Submissão é fazer a vontade de Deus, porque Deus é Deus. Gostando ou não, entendendo ou não, a gente simplesmente faz a vontade dele, porque nós queremos agradá-lo. Como eu disse algumas vezes, a gente não guarda a lei de Deus, não busca obedecê-lo para sermos salvos. A gente busca fazer isso porque já fomos. E a gente faz como uma forma de agradecer a Ele pelo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário e continua fazendo por nós no santuário celestial neste exato momento. Bom, então nós estamos vivendo um grande conflito nesse momento, uma verdadeira guerra. E eu pergunto aos irmãos, onde acontece essa guerra e qual é o campo de batalha nessa guerra? A nossa mente. É aqui que a guerra acontece, especialmente numa parte muito específica do nosso cérebro, chamado córtex pré-frontal. O nosso córtex pré-frontal, essa parte central aqui, interessante que a Bíblia fala a respeito do córtex pré-frontal. Quando Deus diz ao povo de Israel que os pais devem inculcar a lei de Deus na mente dos seus filhos, Deus diz assim, e as atarás na sua mão direita, e te serão por frontais entre os teus olhos. O que a Bíblia está dizendo? O que é o frontal entre os olhos? É o nosso córtex pré-frontal. É onde Deus deseja gravar a sua lei. Porque o nosso córtex pré-frontal é aquilo que guarda a nossa espiritualidade, nosso discernimento, nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões, nossa força de vontade, nosso filtro moral para discernir o que é certo e errado. Tudo isso está guardado aqui no nosso córtex pré-frontal. Para nós entendermos de uma forma mais simples e didática, vamos lembrar, antigamente, nós tínhamos aqueles famosos radinhos de pilha, vocês lembram disso? Os mais jovens nem sabem o que isso significa, mas uns radinhos pequenininhos, aliás, depois já eram um pouco mais modernos, chamados Walkman, vocês lembram do Walkman? Lembram disso? E depois veio o Discman, que era do tamanho e no formato de um CD, e depois a coisa foi evoluindo, hoje temos os MP3, e hoje ninguém escuta CD mais, né? Tudo é no celular, é no computador, tudo em MP3. Mas antigamente, nós tínhamos os radinhos de pilha. Esses radinhos, eles precisavam fazer o seguinte. Eles tinham que captar as ondas de rádio que estão circulando por aí e transformar essas ondas de rádio numa mensagem que a gente pudesse ouvir e entender, certo? Mas para que ele cumprisse essa função, ele precisava ter uma ferramentazinha nele, que sem essa ferramenta ele não conseguia captar as ondas de rádio. Que ferramenta era essa? A antena. Interessante que naquele tempo,
quando a televisão não estava com uma imagem muito boa, estava um pouco distorcida, a gente reconhecia que estava com algum problema na nossa antena. E o que a gente fazia para melhorar o sinal? O famoso bombril, não é? Espetava ali, isso captava melhor, melhorava um pouco a imagem. Algumas pessoas subiam no telhado para mexer ali na antena. Hoje as televisões, como a gente vê, elas têm antenas embutidas, né? Algo muito mais moderno e tal. Mas naquele tempo a gente usava bombril. Por quê? Porque a antena não estava funcionando muito bem. Pois bem, o córtex pré-frontal é como se fosse a antena do nosso corpo, da nossa mente. O córtex pré-frontal, então, ele cumpre a função de captar as ondas de quem? As ondas de quem? De Deus, mais especificamente da terceira pessoa da divindade, as ondas do Espírito Santo. E o córtex pré-frontal é aquela antena que transforma as ondas do Espírito Santo numa mensagem que nós possamos o quê? Entender. Significa o seguinte: o que acontece com o radinho, ou com o som, ou com a imagem da TV quando a antena está danificada? A imagem vem distorcida, chiada, a gente não entende muito bem, ou a gente não entende nada, não vem mensagem nenhuma. Pois bem, o que acontece então quando o córtex pré-frontal está danificado? O Espírito Santo fala, sim ou não? Mas a gente não consegue o quê? Entender. A mensagem vem um pouco distorcida, ou a gente não entende absolutamente nada. Por isso o campo de batalha acontece ali no córtex pré-frontal. Deus, ele quer fortalecer o nosso córtex. Por isso ele nos deu, essa é uma das razões, não é? Que ele nos deu uma reforma de saúde. Um dos propósitos é fortalecer o nosso córtex pré-frontal, para que a gente tenha uma capacidade maior de ouvir, de compreender o que o Espírito Santo fala conosco, muitas vezes por meio das Escrituras, muitas vezes por meio de impressões em nossa mente. E o diabo, ele quer o contrário, ele quer deteriorar, destruir o nosso córtex pré-frontal, porque se ele consegue danificar o córtex, nós não conseguiremos compreender a mensagem do Espírito, e nós não teremos então discernimento moral e espiritual para decidir o que é certo e errado, porque nós precisamos dele para isso. Então esse é o campo de batalha, e Satanás luta para destruir o córtex, para que com o córtex danificado nós não possamos ser adoradores verdadeiros, porque não conseguimos compreender as coisas. Olha que interessante, o córtex pré-frontal ele precisa ser exercitado, certo? Pense num músculo. Você já passou por alguma cirurgia em que você ficou com algum membro, um braço, uma perna imobilizado por várias semanas ou meses? O meu irmão, ele jogando voleibol, estourou os ligamentos do joelho, e ele teve então que engessar aquilo ali, passou um bom tempo. Depois, quando ele tirou aquele gesso, ele tirou uma foto das duas pernas assim, e é nítida a diferença, irmãos, já perceberam? A perna que ficou várias semanas ou meses parada, sem movimentação, ela fica mais fina. Por quê? Porque a musculatura vai atrofiando quando ela não é utilizada. Interessante que o córtex pré-frontal, ele precisa ser exercitado dia após dia. Pense no seguinte: imagine que eu sou uma pessoa que faço academia, que malho muito, que tem os meus músculos bastante exercitados. Então o Clênio fala assim: Leandro, você pode me ajudar a pegar esse órgão aqui? Pode colocar esse órgão ali no fundo da igreja, nós vamos levar para outro lugar. Eu, como uma pessoa bem treinada, a musculatura bem enrijecida, bem treinada, eu consigo levar esse órgão até ali? Sim ou não? Claro, eu tenho treino para isso. Agora não precisa imaginar, é só olhar para mim. Então eu não sou uma pessoa que vai à academia e tal, não tenho aqueles músculos avantajados e tudo mais. E o Clênio fala: Leandro, pega esse órgão, leva ali para mim. Eu pergunto: vou conseguir? Olha só, mas se eu tiver muita vontade, eu consigo? Com muita vontade? Sim ou não? Por que não? Porque vontade não é suficiente. O que eu preciso ter além de vontade? Força. Eu preciso estar exercitado, certo? Então vamos pensar no córtex. Ele precisa ser exercitado. E quando nós nos expomos a certos estímulos que mantêm o córtex pré-frontal adormecido,
sem ser trabalhado, sem ser exercitado, ele vai atrofiando, ele vai sendo embotado gradativamente. Então, quando chega um momento de decisão na nossa vida, e o córtex é o que nos dá a capacidade de tomar a decisão correta, o que é que acontece? Eu recebo muitas mensagens de jovens dizendo assim: Leandro, eu quero muito fazer a vontade de Deus, eu tenho muita vontade de fazer o que é certo quando eu estou diante de um momento de decisão, mas eu não consigo. Por quê? Porque vontade não é suficiente. É preciso ter o quê? Força. E aquilo que te dá a força para tomar a decisão correta não está sendo o quê? Exercitado. Por isso a gente quer tomar a decisão certa, mas a gente não tem força para isso. Então precisamos exercitar o nosso córtex pré-frontal. E qual é uma das atividades mais interessantes e eficazes para exercitar o nosso córtex? Leitura. Brasileiro é povo que lê? Hoje em dia? Não, recentemente eu recebi a informação que a editora Saraiva estava à beira de entrar em concordata, porque as pessoas não leem livros mais. Então veja como é importante a gente cuidar bem do nosso córtex pré-frontal, nos envolvermos e nos expormos a atividades que exercitam o nosso raciocínio, pensar mais e sentir menos. Muitas vezes a gente sente muito e pensa pouco, é ou não é? A gente gosta de coisas que fazem a gente sentir alguma coisa, e muitas vezes, quando a gente tem que exercitar o raciocínio, é um pouco difícil. É por isso que hoje, o que é mais gostoso para nós? Estudar a Bíblia ou assistir um filme bíblico? E quando eu falo bíblico, eu falo entre aspas, tá? A gente não vai ter tempo de falar sobre isso aqui, porque eu preciso de um final de semana. Mas eu tenho 2 seminários tratando sobre esse assunto, e eu mostro o que os próprios produtores de novelas bíblicas e de filmes bíblicos dizem. O que eles próprios dizem e como é fácil enganar o povo cristão hoje. Mas isso é uma outra história. Mas nós precisamos exercitar o nosso córtex, porque aí está o nosso discernimento. A Ellen White escreveu que todos devem vigiar os sentidos, do contrário, Satanás alcançará vitória sobre eles, pois os sentidos são as nossas avenidas da alma. De que forma, qual é a única forma pela qual Satanás pode ter acesso à nossa mente? Pelos nossos sentidos. Então ele usa isso poderosamente. Quais são as avenidas da alma? Quantos sentidos são? 5. Nós temos a visão, a audição, o olfato, olha que interessante, o tato e o paladar. Essas são as avenidas de entrada na nossa mente, na nossa alma, como a serva do Senhor escreveu. Então nós temos que vigiar esses meios, vigiar os nossos sentidos e não permitir que qualquer coisa entre por meio deles. Vocês concordam comigo que isso é importante? Sim, bastante importante. Eu quero dar uma ênfase hoje a 2 dos sentidos que são os principais, ou um dos principais, que Satanás usa. A nossa audição e a nossa visão, como forma de alcançar, atingir e afetar, influenciar a nossa mente. Em primeiro lugar, eu quero tratar aqui rapidamente com os irmãos em relação à audição. Mas antes da gente continuar falando, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Obrigado. Quando a gente fala de audição, a gente dá uma ênfase importante à questão da música que nós escutamos no nosso dia a dia. Isso é de suma importância, tanto que questões musicais são consideradas em alguns países do mundo como problemas de saúde pública. Você sabia que o rock and roll, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns lugares, por parte de alguns médicos, já é considerado um problema de saúde pública? Volume alto, problema de saúde pública. Vocês sabiam que o volume alto pode aumentar o colesterol de uma pessoa? Sabiam disso? Pode causar infarto e algumas outras enfermidades graves. E hoje nós vivemos num mundo viciado em volume alto, sim ou não? É impressionante. Quando eu morava na cidade, o vizinho... Dá para ouvir som alto sem o bairro inteiro ouvir, não dá? Mas não é suficiente para as pessoas hoje. Tem que o bairro inteiro, a cidade inteira ouvir aquilo. Isso acontece porque volume alto também causa vício. Estou falando de fisiologia, ok? Fisiologicamente causa vício. Existem reações orgânicas que levam ao vício. E alguns podem estar curiosos, mas como assim, Leandro? Rock and roll é uma estrutura que é um problema de saúde pública, sim, causa uma série de enfermidades, físicas inclusive. E a ciência já sabe disso há muitos anos. E hoje a gente precisa cuidar. E eu não estou falando de letra, eu estou falando de música.
Mas se você está curioso, a gente não vai ter tempo de falar a respeito de tudo isso. Esse aqui é o livro Música no Tempo do Fim. É o segundo livro que eu escrevi a respeito do assunto da música, tem 260 e tantas páginas. Se alguém tiver interesse nesse livro aqui, me mande um e-mail, ok? E eu vou mandar para você quais são os trâmites para conseguir o livro. Eu já vou adiantando para vocês que esse livro é de graça. Tá bom? Eu não tenho como distribuir um para cada um, porque não dá para trazer na mala tanto livro assim. E, Max, você já tem? Vem aqui então. Amor, pega mais um aí para mim. Eu vou deixar com o Max aqui, como representante. O Clênio já tem, né, na casa de vocês, um livrinho desse. Eu tenho mais um aqui, que eu queria deixar de presente para o pastor Pedro. Pode ser, pastor? Pode? Vem aqui então. Ó, olha aí, que bênção, gente. aqui na última página tem o meu e-mail pessoal, tá bom? Quem tiver interesse, escreve para mim, que eu vou explicar como funciona. Você vai receber pelo correio dentro da sua casa, tá bom? Quer dizer, não, desculpa, dentro da sua casa não, né? Ele vai deixar na caixa de correio. Se precisarem, procure essas duas pessoas e falem com a gente, tá bom? Obrigado, pastor. Deus abençoe vocês. E aí vai ter tudo que é informações da fisiologia do som, como a física do som afeta a nossa fisiologia. Eu aprendi bastante também com o irmão da professora Arlete. Muita coisa também. É um doutor em fisiologia humana, professor de medicina da Universidade Federal de Santa Maria. Conhece muito, também é músico. Nós temos que estudar bastante isso, porque os sons nos afetam, sim ou não? E afetam de forma muito direta e muito rápida. Quer ver uma coisa interessante? Alguém já foi exposto a um tipo de música que parece que involuntariamente seu pé começou a bater? Isso é uma reação da nossa fisiologia. Certas estruturas musicais, não estou falando de letra, repito, provocam uma reação que estoca energia nos músculos e faz com que os músculos se contraiam, quase que involuntariamente. Algumas estruturas musicais estimulam a adrenalina em certo grau, maior ou menor no nosso organismo, e a adrenalina tem como efeito levar o corpo a fazer o quê? Se movimentar. Então, por isso que algumas estruturas fazem a gente balançar a cabeça, bater o pezinho, e a gente quase não percebe. Isso é uma coisa quase incontrolável para nós, porque os sons nos afetam de várias formas, e a música em especial. Eu sou músico, tá, irmãos? Trabalho com música na igreja há mais de 30 anos. Já passamos por muitos lugares aí, como NASP, Igreja da Alvorada, Central de Londrina. Então, o que a gente escreve no livro, Bíblia como base, o Espírito de Profecia vem trazer detalhes dos princípios da Palavra de Deus, muita ciência ali também, e um pouco daquilo que nós aprendemos, que nós experimentamos na nossa prática musical na igreja em todos esses anos. É um início, eu diria, de um trabalho de diálogo, de conversa. Porque eu costumo dizer que a gente não tem um problema musical na igreja. Nós temos problemas de temperamento. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Porque se os nossos problemas de temperamento fossem resolvidos ou forem resolvidos, a gente vai resolver essas questões mais tranquilamente, sim ou não? A gente vai conversar, vai trocar ideia. Eu sou uma pessoa, quando vejo um debate, uma discussão sobre o assunto da música, eu corro para o lado contrário. Não gosto de bate-boca e discussão. Eu gosto de um bom compartilhamento de ideias, de informações, mas lembrando sempre de uma coisa: não é pecado dar a sua opinião. Agora, nossas opiniões têm que ter o que por trás delas? Algum fundamento, certo? Então, eu posso discordar de você, você pode discordar de mim. Isso não é pecado. Acontece que as nossas opiniões têm que ter algum fundamento. Ah, eu acho que é assim. Isso é um bom fundamento? Não. Então temos que buscar fundamentos sólidos para aquilo que a gente acredita como verdade. Lembrando de música, a gente é levado aos companheiros de Daniel, lá diante da estátua de Nabucodonosor, porque a Bíblia mostra que o rei usou alguns artefatos, algumas ferramentas, para tentar inibir a mente desses três jovens e induzi-los a se curvarem diante daquela estátua. Veja só o que a Bíblia revela de um desses métodos. No momento em que ouvides o som de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro. Por muito tempo eu pensei que a música ali naquela planície seria só um sinal para eles. Quando vocês ouvirem a música, significa que é a hora de se ajoelhar. Mas estudando um pouco mais a fundo, eu percebi que não foi apenas um sinal. Veja, forçar é o último recurso de toda falsa religião. A princípio, será tentada a linguagem da atração, como o rei de Babilônia tentou, usando o poder da música. Então,
Nabucodonosor usou o poder de indução da música para tentar levar aqueles jovens a se curvarem diante da sua estátua. Funcionou? Não, não funcionou. Esses jovens tinham a mente ligada a Deus. Por isso ela exorta que Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Existe música que não é apropriada para o louvor a Deus? Sim ou não? Ou toda música Deus aceita? Existe música que não é apropriada. A pergunta que eu faço para a gente meditar é: qual é qual? Como se identifica a música que não é apropriada? Veja, vocês podem não concordar comigo em muitas coisas que eu falo sobre música e que eu escrevo. Mas uma coisa a gente vai concordar, com toda certeza. Não é qualquer tipo de música que Deus aceita. Vocês concordam comigo? E nós precisamos ter critérios para escolher a música que nós ouvimos no nosso lar. Porque música também é reforma de saúde. Também existe vasta literatura a respeito do poder da música de influenciar a nossa saúde. Inclusive existe um campo dos cuidados de saúde chamado musicoterapia. Então nós precisamos, como nós vimos hoje de manhã, a adoração é conhecer os critérios e conceitos de Deus e então colocá-los em prática. Não que isso seja fácil, mas o Senhor nos dá poder. Carlos, ele escreveu um artigo no caderno de Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Caderno de Física, veja, o assunto ali é física, não é música propriamente dita. Veja o que ele escreve ali. Estudos mostraram que o impacto da música no sistema nervoso afeta processos tais como frequência cardíaca, respiração, pressão sanguínea, digestão, o equilíbrio hormonal, o humor e as atitudes. Ou seja, as raízes dos nervos do ouvido são extensamente distribuídas e possuem mais ligações com todas as funções de nosso organismo do que qualquer outro órgão sensitivo. Veja, a música afeta todas essas funções do nosso organismo e muitas outras. Alguém aqui já foi exposto a determinada estrutura musical e teve a curiosidade de colocar a mão aqui e sentir o coração acelerando? É uma resposta automática do organismo dependendo da estrutura que está sendo utilizada ali. Isso é muito importante a gente considerar, porque a música que a gente ouve pode ajudar a fortalecer a nossa saúde, ou pode destruir a nossa saúde. Hoje eu não vou falar a respeito disso, tecnicamente falando, quais são músicas adequadas, quais são músicas que não são. Eu quero que vocês saiam daqui hoje apenas com a seguinte consciência: é importante que a gente se preocupe com esse assunto. Por hoje é só, tá bom? É importante que a gente se preocupe mais com esse assunto. Olha que interessante isso daqui. A música, ela pode mudar os meus sentimentos? Sim ou não? Rapidamente? Instantaneamente. Interessante que nós até caracterizamos as músicas com base nos sentimentos que elas evocam. Quer ver um exemplo? Temos som aí? Veja essa música aqui. Já está tocando. Pode aumentar mais, pode aumentar bastante. Quando você ouve esse tipo de música, como você caracteriza? Essa é uma música o quê? O quê? Alegre. É uma música alegre. Agora e esse outro aqui? Que tipo de música é essa? Uma música de suspense? Me diga uma coisa. É uma música que dá uma sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer? Você já parou para pensar por que isso acontece? É uma estrutura musical que te dá a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Por quê? Alguma coisa aconteceu dentro do seu corpo e do meu corpo. Reações aconteceram instantaneamente que nos levam a ter essa percepção de que alguma coisa vai acontecer. É lógico, existem alguns aspectos culturais envolvidos, tá bom? Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Olha esse outro tipo de música aqui, ó. O que ela evoca? Qual é o sentimento? Um sentimento de calma, um sentimento de paz. Essa música original, o próprio título dela é Paz, é disso que ela fala. Então perceba que a primeira música é alegre, a segunda é de suspense, essa trouxe uma certa paz. E é impressionante que quando eu toco essa última música em especial, como que a igreja fica?
assim. No silêncio. Interessante. Por que isso é importante para nós, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos que os membros da igreja, as pessoas, tenham determinada reação. Por exemplo, vocês concordam comigo que um dos nossos grandes problemas hoje é falta de reverência na igreja? Sim ou não? Nós temos essa dificuldade? Todos nós, inclusive eu, a gente tem que rever algumas coisas com urgência. Então, peraí, se eu quero evocar uma sensação, uma reação de reverência por parte da igreja, que tipo de música eu tenho que usar? Vocês estão entendendo o conceito, sim ou não? Porque muitas vezes nós queremos uma igreja reverente, mas usamos uma música que evoca agitação e não reverência. E eu estou falando inclusive em aspectos fisiológicos, músicas que estimulam a adrenalina no corpo das pessoas. E aí com a adrenalina no corpo, ficar calmo e em reverência é fácil? É impossível. Então, se eu quero determinada reação das pessoas, eu preciso saber que tipo de estrutura musical usar para ter essa reação. Isso é sério ou não é? Então, como eu disse anteriormente, nós podemos discordar em muitos aspectos, mas nesse ponto eu sei que a gente concorda. A gente tem que cuidar com a música que a gente escolhe, sim ou não? Olha o que mais. A Bíblia mostra essa característica da música de moldar os nossos sentimentos de forma até instantânea. Quando Saul estava muito bravo, muito nervoso, o que eles recomendavam a Saul? Chama Davi e pede Davi para tocar. Davi tocava uma música e a Bíblia diz assim: quando o espírito mau vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio. Ou seja, a música pode mudar o meu sentimento. Eu estou tenso, eu estou agitado, eu estou estressado. Eu escuto uma música que me traz essa paz e então, quase que instantaneamente, eu começo a me acalmar. A minha frequência cardíaca começa a baixar. Minha pressão arterial começa a baixar. Isso é possível? Com toda certeza. Inclusive, a irmã Ade comentando esse episódio de Saul, olha que interessante o que ela diz. A influência dos sublimes acordes da música que escutava desvanecia a melancolia que estava sobre ele e levava sua mente excitada a um estado mais feliz e... Então, peraí, a música pode levar a nossa mente a um estado maior de racionalidade? Sim. Agora, a música pode tirar a nossa racionalidade? Sim ou não? Sim. E aí vem a pergunta de novo: qual é qual? É importante a gente estudar isso. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente não se preocupa com isso, a gente corre muitas vezes o risco de estar cantando uma música, dizendo glórias a Deus, amém, louvado seja o Senhor, enquanto a música tem uma letra antibíblica e ninguém percebeu. Por quê? Porque a própria estrutura musical causa um relaxamento no córtex pré-frontal, que é aquele que nos dá a capacidade de fazer o quê? De identificar o certo e o errado. Então nós temos que nos preocupar mais com isso. Dr. Richard Pellegrino, ele é um médico psiquiatra especializado em estudos cerebrais. Ele disse o seguinte: em 25 anos trabalhando com o cérebro, ainda não consigo afetar o estado de espírito das pessoas da forma como uma simples música consegue. Ele diz que é terapia, terapia, terapia e nada da pessoa mudar aquela disposição. De repente ele toca uma música e o que ele não conseguiu em várias terapias ele consegue em segundos. Olha o poder que isso tem. E a gente tem até dificuldade de usar a música de forma saudável, sabia? Para aquilo que ela foi proposta, uma das razões. Por exemplo, imagina que uma garotinha estava namorando um rapaz e muito apaixonada por ele. De repente o rapaz termina o namoro com ela. Como ela se sente? Mal, para baixo, deprimida. Eu pergunto, que música ela deveria escutar nesse momento? Que música? Uma música que a deixasse mais animada, mais feliz, a tirasse desse estado de melancolia. Mas essa garotinha vai ouvir o quê nesse momento? Ela vai ouvir músicas que vão deixá-la mais para baixo. Ela vai ouvir Evanescence, ela vai ouvir algumas músicas de Kennedy, que vai deixá-la ainda mais deprimida. E algum tempo atrás foram gravadas algumas músicas do rock, cujo refrão dizia: suicide-se. E uma música em especial de um cantor, um roqueiro americano chamado Marilyn Manson, que não é o nome original dele, mas a música dele tem como título Suicídio Não Dói.
E não é subliminar não, tá, irmãos? Não é de trás para frente. É a letra da música. E um dia um jornalista perguntou a ele, mas vem cá, você é maluco? Você não acha que essa música pode influenciar os jovens a se suicidarem? E ele respondeu, se alguém se suicida por causa da minha música, que bom, é menos uma pessoa idiota nesse mundo. E ele disse mais, eduquem melhor os filhos de vocês, ou eu farei isso. Então veja que a música ela tem muito poder, o poder de indução. É interessante esse artigo que eu vi na revista Hyper Science. A música traz 13 emoções distintas. Quais são? Eles fizeram então uma pesquisa. Eles usaram na pesquisa pessoas, 2.500 pessoas, dos Estados Unidos e da China. Por que eles escolheram pessoas dos Estados Unidos e da China para esse experimento? Por quê? Porque são duas culturas muito diferentes. E eles queriam entender se a cultura muda essa questão do efeito. Olha só qual foi o resultado dessa pesquisa. Eles, os cientistas, conseguiram mapear 13 sensações diferentes provocadas pela música. Diversão, alegria, erotismo, beleza, relaxamento, tristeza, devaneio, triunfo, ansiedade, medo, aborrecimento, incitação e empolgação. Interessante que existem músicas que estimulam em nosso corpo certos hormônios que são de estimulação sexual. Então falamos para os nossos jovens, não façam sexo antes do casamento. Isso é importante, existem razões para casar virgem, razões celestes, razões divinas. Mas muitas vezes não paramos para pensar, porque pedimos ao jovem, não faça sexo antes do casamento, mas não perguntamos que tipo de música os jovens estão ouvindo. Porque algumas músicas estimulam exatamente hormônios sexuais. Como é que vence desse jeito? Não tem como. E que tipo de músicas são essas que produzem hormônios sexuais? É importante sabermos, sim ou não? E tem vasta literatura na academia sobre isso, dissertações de mestrado, tese de doutorado, artigos científicos, o que você imaginar. A ciência sabe de tudo isso. Tudo que eu estou falando, a ciência sabe há mais de 50 anos. Nós é que precisamos buscar mais o conhecimento, para que o inimigo não nos engane. Anthony Starr, doutor Anthony Starr, da Universidade de Oxford, ele escreveu no seu livro A Música e a Mente. Música provoca reações físicas similares em diferentes pessoas ao mesmo tempo. Então toca-se uma música, as reações físicas em todas as pessoas são exatamente as mesmas, ainda que você não tenha ouvido treinado, não seja um músico e ainda que você não goste da música, você sofre os efeitos dela. Não tem como fugir disso. Por isso a importância de escolhermos bem a música que ouvimos. Hollywood já sabia dessa questão da música. Hollywood sabia que essa questão da música não é uma questão cultural, as reações fisiológicas, as reações voltadas às emoções. Inclusive, eu não sei se eu coloquei aqui. Vamos adiantar, se eu não coloquei, depois eu volto. É uma pesquisa que foi feita numa tribo africana, ok? Me lembra aí se eu esquecer disso. Mas o interessante é isso daqui. Aliás, deixa eu falar logo, se aparecer, pronto. Um dia, um rapaz me procurou à saída, depois de um seminário, e eu vou dizer para vocês que sabe quantos seminários de música eu faço por ano? Quando muito? 1, 2 no máximo. Por quê? Porque eu entendo que tem muitas coisas de base que nós precisamos ainda entender. E o principal para mim nós precisamos desenvolver os frutos do Espírito. Sim ou não? À medida que desenvolvemos os frutos do Espírito, vai ser mais fácil dialogarmos sobre música e outros assuntos. Vai ou não vai? Então falo muito pouco. Mas um dia uma pessoa me procurou à saída e disse assim, irmão Leandro, eu tenho um pensamento diferente do seu em relação a essa questão dos sentimentos da música. Eu acredito sinceramente que isso é cultural. Então você toca uma música aqui no Brasil, é uma música alegre. Mas se você tocar a mesma música lá na China, as pessoas vão falar, essa música me traz uma sensação de tristeza. Quando ele me disse isso, qual você acha que foi a minha reação? Eu disse, irmão, eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu fui para casa fazer o quê? Estudar. Por que eu estou falando isso? Irmãos, seja qual for o assunto, nunca despreze a opinião dos outros. Eu sou músico há mais de 30 anos. Mas os argumentos mais interessantes que eu ouvi e que me fizeram rever alguns dos meus conceitos, vieram de pessoas que não são da área de música. E a gente tem uma mania muito feia, sabe qual é? Quando uma pessoa não é da área, que vem te questionar, olha irmão, eu não concordo com esse ponto. Sabe o que muitas vezes a gente faz? A famosa carteirada.
Você é músico por acaso? E a pessoa diz: não, irmão, não sou. Então, tchau. É assim que geralmente nós músicos fazemos, não é? Tá certo isso? Não. Nós temos que valorizar todas as opiniões, principalmente porque nós músicos temos um olhar muito técnico para as coisas. E uma pessoa que não é da área, ela tem uma visão mais geral. E quantas vezes eu tive que mudar algumas coisas na minha atuação musical, porque uma pessoa conversou comigo em particular, não era da área de música, e ela estava certa. Mas eu fui para casa estudar, porque eu disse para o rapaz: olha, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, é interessante, eu achei muito bom, eu vou estudar isso daí. Eu me deparei então com uma revista intitulada Current Biology, ou Biologia Atual, Biologia Hoje, algo nesse sentido, em que cientistas fizeram um estudo exatamente nesse sentido. Será que as emoções causadas pela música são culturais ou não? Eles então pegaram música ocidental de vários tipos, levaram até uma tribo do país chamado Camarões, uma tribo chamada Mafa, uma tribo primitiva que não tinha tido contato com a música ocidental ainda, e tocaram aquelas músicas e disseram a eles: diga o que vocês sentem quando vocês ouvem essas músicas. Mostraram figuras de rostos de pessoas felizes, tristes, com raiva, chateadas, etc. E disseram: aponta, o que você sente ao ouvir essa música? Qual é a sua percepção? E sabe o que eles descobriram? Isso foi publicado num artigo da revista Ciência Hoje, aqui no Brasil. O artigo original da Current Biology eu tenho lá em casa, se alguém tiver interesse em ler a pesquisa completa. Mas eles chegaram à conclusão que as emoções básicas da música, elas são universais e não dependem de influências culturais. Porque as emoções básicas são uma reação da nossa fisiologia. E a fisiologia muda? Não, a fisiologia é a mesma. Hollywood já sabia disso. Olha que interessante. Hollywood distribui seus filmes por todo o mundo, sim ou não? E nos filmes tem uma coisa chamada trilha sonora. Hollywood muda a trilha sonora dependendo do país para onde o filme vai? Não. Por quê? Porque ele sabe que não é cultural. Agora, para que serve trilha sonora em filme? Para que assistir um filme tocando música no fundo? Já parou para pensar? Para que serve? A trilha sonora serve para provocar ou potencializar as nossas emoções. Quer ver um exemplo? Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Olha esse filme. Um homem subindo um prédio. Emocionante a cena? Um silêncio aqui, um homem subindo um prédio. Agora, veja essa mesma cena, mas dessa forma aqui, olha. Muda? Muda ou não muda? Então o que causou em nós? Uma emoção. Uau, ele está fazendo alguma coisa, está subindo ali. Quem assistiu esse filme sabe do que está sendo tratado. Quer ver outro exemplo? Olhe para esta cena. É um soldado asiático, não sei de que país exatamente, mas ele está ali por alguma razão, ele segurou a sua emoção o quanto ele pôde, mas eu não sei se aí no fundo dá para ver bem, mas os olhos dele estão cheios de lágrimas e uma lágrima escorreu pelo seu olho. É uma cena emocionante? Sim ou não? Claro que é uma cena emocionante. Mas e se você olhar para o rosto desse rapaz, assim? É diferente? Muda ou não muda? Vocês entenderam para que serve trilha sonora? Para potencializar as emoções, porque antigamente, o cinema, lá no século XIX, era uma coisa chata demais. Lembra do cinema mudo? O cinema mudo durou um tempo, mas o povo não aguentava mais aquilo não. Então a trilha sonora vem justamente para provocar emoções. E Hollywood distribui isso por todo mundo, porque ele sabe que as emoções básicas são as mesmas em todas as pessoas. Agora, a música pode manipular os nossos sentimentos, está claro, mas pode manipular os pensamentos também? A música pode fazer você lembrar de uma coisa que você nem está querendo lembrar? A música pede licença? Aliás, irmãos, vocês sabiam que a gente não tem filtro mental para música? Sabiam disso? A gente não tem filtro. Tanto que a música, ela consegue burlar até o mal de Alzheimer, dos mais avançados. Um dia eu estava vendo um documentário de alguns médicos lá nos Estados Unidos, eles estavam
tentando melhorar a qualidade de vida de idosos com mal de Alzheimer avançado, que estavam em asilos, em clínicas na América. E eles conversavam com a família e falavam assim, qual era a música que ele gostava de ouvir quando era jovem e tal. E aí os filhos, a família falavam, olha, ele gostava muito dessa e dessa. E um dia pegaram uma dessas músicas, levaram a uma clínica, ali tinha uma senhora que há anos estava toda entrevada assim, não falava com ninguém, não reconhecia ninguém, família, nada. Então eles colocaram ali um fonezinho no ouvido dela, para escutar aquela música que ela tanto gostava na sua juventude. Sabe qual foi o resultado? Só um minutinho, irmãos. Não tem a ver com o seminário não, é só para abrir a garrafa. Quando começou a tocar aquela música, imediatamente, a senhora toda encurvada. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, veja, a mulher tinha mais de 80 anos com Alzheimer avançado. Quando eu tinha 15 anos, eu gostava muito de ir para o baile dançar, mas o papai não deixava ir para o baile. E eu pulava a janela do quarto para ir para o baile com as minhas amigas. Eu escutava exatamente essa música e tal. Veja que coisa impressionante. Eu não sei quantos viram um vídeo que viralizou de uma famosíssima dançarina de balé, que hoje está bastante idosa. E a fama no mundo é assim, irmãos. Enquanto você produz, você tem tudo. Quando você não produz, ninguém lembra mais quem você é. E ela estava ali largadinha numa clínica, ali num asilozinho, e ela estava na cadeirinha de roda, toda assim, tristezinha. Tinha sido uma bailarina muito famosa no mundo inteiro. De repente, tocaram o Lago dos Cisnes. Conhece essa música? O Lago dos Cisnes. Ela foi conhecida como uma das melhores dançarinas de Lago do Cisne. Quando ela ouviu a música, é de emocionar. Porque na sua cadeirinha de roda, ela se levantou e ela começou a fazer os movimentos de balé. Alzheimer avançadíssimo. Nós não temos filtro para a música. Ela entra. E dependendo do tipo de música que nós ouvimos, ela começa a moldar o nosso caráter e moldar os nossos valores. Nós temos que saber o que estamos fazendo. Então a música ela pode mudar também os nossos pensamentos e nos fazer pensar em coisas que a gente não gostaria de pensar. Por exemplo, quando você ouve isso aqui, você lembra do quê? Do que você lembra? Se eu falar para você assim, ó, você vai ouvir uma música, mas o trato é o seguinte: não pense na família Addams enquanto essa música está sendo tocada. Eu pergunto, é possível não pensar? É impossível. A música ela tem um poder coercitivo. Ela te obriga a pensar no que ela quer. É claro, irmãos, o fator pensamento, sentimento, ficou claro que ele é universal. Mas pensamento não. Pensamento é cultural. Por quê? Quem nunca viu Família Addams, vai lembrar de Família Addams? Vocês entenderam a diferença? Vou dar um exemplo mais simples. Carnaval. Quando você escuta um samba, você lembra do quê? Vai lá para Sapucaí a sua mente. Você lembra do carnaval, certo? Mas e se tocar um samba para aquela tribo Mafa lá em Camarões? Eles vão lembrar do quê? Nada. Mas, para ambas as culturas, é uma música alegre. Entenderam o conceito? O sentimento é universal, mas o pensamento depende das influências que a pessoa já teve, certo? Então, para nós, de mente ocidental, nós temos que cuidar com a música que ouvimos para que ela não nos lembre coisa que nós não devemos lembrar, certo? Olha um outro exemplo. O que você lembra ao ouvir isso aqui? O que você lembrou? O Jornal Nacional. E veja que é uma música fortemente rítmica. A base dela estrutural é rítmica, não é tanto melódica, harmônica, é rítmica. Só que se eu tocar um pedacinho, rapidinho, os irmãos já vão lembrar do Jornal Nacional. Agora e esse terceiro aqui? Preste atenção, hein? Escute bem. Mas como assim, gente? Eu não toquei 3 segundos da música. Vocês viram o poder disso? Foram 1,5 segundos da música, imediatamente o teu cérebro buscou e fez a associação com o que você assistiu. Titanic, isso é instantâneo. E não adianta falar, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Quanto mais você fala, não vou pensar, é que você pensa. Já viu aquela situação que você fala, não posso rir nesse momento?
E nesse momento parece que vem a maior vontade de rir, sim ou não? Então veja, molda os nossos pensamentos, faz a gente lembrar de coisas que talvez a gente nem queira lembrar mais. Por isso é importante a música que a gente escolhe, irmãos. Porque a música manipula os pensamentos, a música manipula os sentimentos. Quantos aqui conhecem o documento oficial da Igreja Adventista da Divisão Sul-Americana intitulado Filosofia Adventista com relação à música? Vocês sabiam que a Igreja Adventista tem uma posição oficial sobre música? No Manual da Igreja, página 97, página 154, tem excelentes informações. Temos um documento votado pela Divisão Sul-Americana em 2004 e temos um documento votado pela Associação Geral. Ou seja, o documento da Associação Geral é para quantas culturas? Todas as culturas. Porque lembre-se disso, não é o Evangelho que se adequa à cultura, é a cultura que tem que se adequar ao Evangelho. Muitas pessoas me dizem, mas Leandro, tem certas culturas que o povo gosta de fazer dessa e dessa forma. Tudo bem? Não sei, nós temos que ver. Porque tem culturas que as pessoas comem carne humana. E aí, tudo bem? Tem culturas que as pessoas andam nuas. Tudo bem? Tem culturas que os pais, se nascer uma menininha, enterra vivo. Não quer. Tudo bem? Então veja que a cultura não é base para definirmos se algo é adequado ou não. Deus aceita a cultura, desde que a cultura não fira o quê? Os seus princípios. Então temos que avaliar. Olha o que o documento da igreja diz, a posição oficial da igreja. A música sacra não deve evocar associações seculares. Nós temos que cuidar, que associação essa música pode causar? Essa música aqui vai fazer o povo lembrar do Shrek. É melhor não usar essa música. Nós temos que avaliar todos esses pontos, ok, irmãos? Então a música mexe com os pensamentos, mexe com os sentimentos, manipula os nossos pensamentos e sentimentos. Por que isso é importante para nós? Porque a irmã White escreveu que os pensamentos e os sentimentos combinados é o que constitui o quê? Ou seja, a música molda o caráter, você querendo ou não. Isso é sério ou não é? Quando eu estou ouvindo música, a música que eu gosto de ouvir, que eu ouço, ela está moldando o meu caráter. E pode moldar para o mal ou para o bem. E aí eu pergunto, e aí, como é que a gente faz para decidir qual que é qual? A irmã White diz mais, quando julgais que como cristãos não vos é requerido restringir os pensamentos e sentimentos, sois levados sob a influência dos anjos maus e convidados de sua presença e seu domínio. A irmã White está dizendo assim, se você chegar à conclusão e tiver a convicção de que você não precisa controlar o que você pensa e o que você sente, nós precisamos controlar o que sentimos e pensamos, irmãos? Sim ou não? Sim. Mas ela diz, se você chegar à conclusão que não precisa controlar, você é colocado à mercê dos anjos de Satanás. E entendendo que a música mexe com os nossos pensamentos e sentimentos, aqueles que chegam à conclusão de que música tanto faz, a gente pode ouvir qualquer música, não precisa controlar a questão da música, essas pessoas são colocadas à mercê dos anjos de Satanás. Porque não é qualquer música que Deus aceita, e não é qualquer música que faz bem à nossa saúde física, emocional e mental. Nós temos que saber qual é qual. No livro História da Música Ocidental, desses dois escritores, músicos também, e professores da Universidade de Cornell e Yale, eles escreveram assim, se alguém escuta o tipo errado de música, se tornará o tipo errado de pessoa. Um certo filósofo, não lembro se foi Platão, um filósofo muito conhecido aí de séculos passados, ele disse assim certa vez, deixe-me fazer as músicas de uma nação, e não me interessa quem faz as suas leis. A música tem o poder de fazer as pessoas quebrarem os regulamentos? Dê uma estudada depois na história de Woodstock, música de rebelião contra a autoridade constituída. A música é capaz de unir os povos num só pensamento, que pode ser bom, mas pode ser ruim também. O documento oficial da igreja, mais uma vez, declara, a música não é moral nem espiritualmente neutra, não é. Então nós precisamos estudar esse assunto e saber o que é apropriado ou não. A Bíblia fala de música, Espírito de profecia fala de música, documentos oficiais da igreja falam de música, a ciência fala de música, a academia fala de música. E nós precisamos buscar esse conhecimento. Também porque estamos lidando com um inimigo que entende de música. História da Redenção, página 25. Satanás havia dirigido um coral. Ele era o regente de qual coral?
Sabe de uma coisa? Com exceção do Pai, Filho e Espírito Santo, não existe ninguém nesse universo que conheça mais de música do que Satanás. Ninguém. Agora, se você tem uma ferramenta que você manipula muito bem, você vai deixar de usá-la contra o povo de Deus? Claro que não. E eu pergunto, Satanás usa música contra nós? Claro que ele usa música contra nós. O seu objetivo é esse há muito tempo. Veja, no tempo que Adão e Eva estavam ali vivendo uma vida santa, sem pecado, os anjos associaram-se a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música. E como seus cânticos ressoassem cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som de suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. E quando Satanás o ouviu, a sua inveja, ódio e malignidade aumentaram, e ele expressou aos seus seguidores a sua ansiedade por incitá-los a desobedecer, atraindo assim sobre eles a ira de Deus e mudando seus cânticos de louvor em ódio e maldições ao seu Criador. O objetivo de Satanás para a música do povo de Deus é transformar nossos cânticos de louvor em cânticos que sejam abomináveis aos ouvidos de Deus. Será que existe música abominável a Deus? Sim ou não? Que música é essa? Quais são suas características? Veja, eu não vou tratar desse ponto aqui hoje, mas eu quero que você saia daqui convicto de que isso é sério, isso é importante. A gente não pode brincar com esse assunto, porque estamos lidando com um inimigo que é muito inteligente. Satanás, diz irmão White, fará da música um laço pela maneira por que é dirigida, mas Deus convida seu povo que tem a luz diante de si na palavra e nos testemunhos a ler e considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de apenas os músicos compreenderem. É isso que está dizendo ali? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo que eu escrevi nos meus 2 livros e o que eu apresento nos meus vídeos e seminários, 90% eu não aprendi em escola de música. Eu aprendi de uma forma que qualquer pessoa pode aprender. Como? Lendo, estudando, buscando conhecimento que é vasto nesse mundo globalizado, esse mundo da internet que a gente está hoje. Tem tanta coisa que a gente pode encontrar. Por isso o salmista faz um apelo muito sério para nós. E ele diz, cantai louvores com inteligência. Racional. Temos que cantar louvores a Deus de forma inteligente e racional. Bom, chega de falar de música. Ficou clara a importância do assunto, sim ou não? Então temos que buscar esse conhecimento. Mas o outro sentido, um dos principais que Satanás usa para nos corromper, quebrar nossa conexão com Deus, entorpecer o nosso córtex, é a nossa visão. Então eu pergunto a vocês, o que nós estamos assistindo? Para pensar, o que a gente anda assistindo por aí? Irmãos, vocês sabiam que, assim, eu recebo muitos e-mails com pedidos de socorro, de jovens, de adultos, de idosos, de crianças, de adolescentes, homens, mulheres, adventistas, assembleianos, católicos, tudo que você pensar de gente. Sabe qual é a maior queixa que eu tenho recebido nos últimos anos e pedidos de socorro? Viciados em pornografia. E eu estou falando de cristãos. O que nós estamos assistindo? Mas muitos podem pensar, não, eu não assisto pornografia. Só que há um problema aqui, porque muitas vezes a gente está tão atento aos grandes pecados, não, eu nunca vou assistir pornografia, mas por eu acreditar que nunca vou cometer um grande pecado como esse, eu acabo me sentindo confortável com os pecados pequenos. Não, eu adulterar? Jamais, nunca farei isso. Mas é aquela menininha bonitinha que passa na rua vestidinha com aquela sainha. Homem, você olha, contempla, se alimenta daquilo? Ou isso não tem a ver com fidelidade? Então a gente está muito atento aos grandes pecados. E a gente tropeça onde? Nos pequenos. O que nós temos contemplado no dia a dia? Aliás, o que nós contemplamos molda o nosso caráter também? Sim ou não? Sim, a ciência comprova isso. O que nós temos assistido por meio dos nossos celulares, televisão, os nossos computadores? O que nós temos visto? Aliás, agora até julho nós vamos fazer um esforço. Nós estamos publicando o nosso novo livro intitulado Pornografia, o Inimigo Silencioso. São 260 páginas de muita ciência em relação a esse que tem sido o maior
problema hoje entre o nosso povo. O maior problema entre o nosso povo. Então, o que nós temos acompanhado e assistido? Por que isso é importante? Esse aqui foi um experimento que foi feito, aliás, só para contextualizar, essa aqui é a empresa chamada MindSign. É uma empresa de marketing digital, ou melhor dizendo, neuromarketing. Essa empresa, ela é contratada por grandes corporações, então ela faz estudo do cérebro humano, de forma que ela possa entender melhor o cérebro e produzir material publicitário, campanhas publicitárias, que influenciem de forma mais profunda a mente das pessoas. Então eles fazem experimentos em laboratório para tentar encontrar meios de influenciar o cérebro humano de forma mais efetiva. Eles então, neste experimento específico, colocaram um homem dentro de uma câmara de ressonância magnética, um homem de idade entre 20 e 25 anos, e ali dentro da câmara, sabem a câmara de ressonância? Aquele tubo que a gente entra ali, meio claustrofóbico, colocaram ele ali dentro, para monitorar a atividade cerebral dele, enquanto ele assistia o trailer do filme Alice no País das Maravilhas. Eu não sei se vocês do fundo conseguem ver bem, mas vocês tem como apagar só essa aqui, sem apagar o resto? Olha, não sei quem fez isso, mas muito bom, obrigado, viu? Olha só, vocês conseguem ver que tem pontos laranja aqui? Sim ou não? Sim. Esses pontos laranja são áreas em que o cérebro está ativado, ok? Se essa mancha laranja some, significa que aquela região do cérebro foi desativada. Não seria essa a palavra, é inibida, mas vamos usar a palavra desativada. Vamos ver o que vai acontecer no cérebro desse rapaz? Olha só, aqui está o córtex pré-frontal dele, e aqui é uma visão de cima, tá? Está aqui na frente. Veja que o cérebro dele está bastante ativo, né? Bastante alaranjado. Veja o que acontece no cérebro dele em apenas 30 segundos. Preste atenção nisso daqui. Vocês conseguem enxergar uma movimentação aí nesses pontos laranja, ou seja, está havendo uma movimentação no cérebro. Chegando em 15 segundos, a metade do tempo, a gente vê que o cérebro já não está exatamente como estava no início, principalmente nessa região aqui. Estamos chegando a 25 segundos. Veja o que aconteceu com essa região. 29, 30 segundos. Querem ver como estava o cérebro no início? E essa parte laranja é do quê? Partes que estão ativadas. Em 30 segundos, o que aconteceu com o córtex pré-frontal em 30 segundos? E aí, a partir desse momento, tudo que for veiculado ali entra automaticamente, sem filtro nenhum, e vai moldando seus valores, seus conceitos, seu caráter. O próprio fenômeno da televisão, dessas imagens que mudam muito rápido de plano, em menos de 60 segundos entre uma imagem e outra, unida à intermitência da luz, é uma luz que pisca muito rapidamente, a olho nu não conseguimos perceber, isso causa um relaxamento no córtex pré-frontal. Quando eu estudei esse assunto, e aqui é um rápido resumo, eu entendi algo que acontecia comigo no tempo que eu assistia esses filmes. Eu estava assistindo um filme. Oi? Um trailer. Isso. Então veja, eu percebi por que quando eu estava assistindo um filme e eu via alguém matando alguém, mas o que estava matando era o herói. Eu ficava feliz ou chateado quando ele matava alguém? Eu não só ficava feliz, a gente comemora um assassinato. Sim ou não? A gente comemora o adultério. Sim ou não? Você já parou para pensar por que a gente faz isso tão facilmente? Porque o córtex pré-frontal em 30 segundos está o quê? Está apagado, não tem mais discernimento moral nenhum. Então a gente passa a defender tudo que é errado naquele filme, a gente passa a sentir prazer. E eu me pergunto hoje, a essa altura, perto da volta de Cristo, eu não entendo como cristãos ainda sentem prazer em ver violência, em assistir imoralidades.
Tem pessoas que se esbaldam em programações como jornais Cidade Alerta, Brasil Urgente, é crime, crime, crime e crime. E eu me pergunto, por que que hoje os cristãos desenvolveram prazer naquilo que deveria dar o quê? Repulsa, nojo. Já parou para pensar? Porque isso pode estar acontecendo com quem? Com quem? Comigo. Então temos que perceber o que é que está atrapalhando a gente, afinal, na nossa caminhada cristã. A irmã White escreve que Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma paralisia, uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, advertências e repreensões, ou se forem ouvidas, não terem efeito sobre o coração. Já viu aquela pessoa que está ali ouvindo algo, ou o pai, a mãe estão ali falando, filho, é assim, assim, filho, filho, e parece que entra aqui e sai aqui? Sabe o que é isso muitas vezes? Córtex pré-frontal danificado. A antena não está captando nada. A pessoa tem que saber o que está acontecendo com ela. Tem que analisar todas as alternativas para que possa então haver uma regeneração desse córtex, para que Deus possa então atuar. Alguns resultados desse uso indiscriminado dessa tecnologia que temos hoje, televisão, celular, tablet, não só um uso indiscriminado, mas muitas vezes o uso correto, mas por tempo excessivo, também é um grande problema. Esse é um assunto para um outro seminário. Redes sociais, o que isso está fazendo com a mente dos jovens? Está nos escravizando, sim ou não? Mas isso é outro assunto. Quais são alguns dos resultados disso? Primeiro, perda da criatividade. Vocês sabiam que grandes produtores de cinema não assistem filmes? Isso é bem conhecido da ciência hoje. Por quê? Olha como isso é simples no contexto da criatividade. Minha esposa e eu, há 5 anos aproximadamente, moramos na zona rural. O meu trabalho, eu sou funcionário público, ok? O meu trabalho, ele fica literalmente do lado do sítio onde a gente mora. É uma escola federal de ensino que serve ali para alcançar, atingir essas comunidades do campo. Então, como funcionário da Universidade Federal, eu pedi uma transferência para essa instituição pequenininha lá na zona rural. E foi uma bênção para nós, porque a gente pôde sair da cidade grande, daquele barulho, e levar o emprego junto. É uma bênção, não é? É uma grande bênção que Deus deu para nós. E hoje, eu saio da minha casa para ir para o trabalho. Sabe como é que eu vou para o trabalho? Depois de 15 anos em São Paulo, levando 6 horas para ir para o trabalho e voltar por dia, hoje eu vou para o trabalho a pé. Andando pela estradinha ali, que tem na frente do sítio, faço uma curvinha assim, e entro no trabalho. Que bênção. Me diga uma coisa. Que tipo de estrada você imaginou enquanto eu contava essa história? Que é uma história real, tá? Mas que tipo de estrada você imaginou enquanto eu falava? Alguém imaginou um asfalto? Pouco provável, né? Se é uma zona rural, estrada de terra. Alguém aqui imaginou buraco? Tem gente aqui que está bem acostumado com buraco, né, Clênio? Max nem tanto, né? A estradinha estava até boazinha hoje. Alguém aqui imaginou uma mata? Teve uma pessoa que disse, irmão Leandro, eu imaginei você passando por uma trilha no meio da mata para chegar no seu trabalho. Puxa, que interessante. Alguém aqui imaginou vaca? Vaquinhas? Não? Mas está cheio de vaquinha em volta ali. As vaquinhas perturbam a gente bastante, estoura cerca, mas enfim, tem. Veja o que aconteceu aqui. Enquanto eu contava uma história, cada um fez o que na sua mente? Construiu a história. Ou seja, vocês acabaram de fazer um exercício intelectual que fortalece o córtex pré-frontal. Mas o que é que os filmes fazem? Eles entregam a cena pronta. Você não consegue refletir, raciocinar, criar a cena. E aí um spoiler sobre filmes bíblicos. Os filmes bíblicos ou pseudo-bíblicos contaminam a sua mente. E na hora que você vai ler a Bíblia, o que acontece na mente? Vem as cenas do filme, você não consegue exercitar o seu intelecto e imaginar. Cuidado com isso, Satanás não é bobo. Então, quando grandes produtores de cinema vão fazer aqueles filmes que serão grandes sucessos de bilheteria, eles passam 1, 2, às vezes 3 anos sem contato nenhum com essas coisas. Para que eles possam ser bastante o quê? Criativos. Eles têm que limpar a mente deles de todas essas influências. Outro problema que acontece é a perda da capacidade de concentração.
Pense no Instagram, que a gente passa horas ali rolando a tela, sim ou não? Passando aquele monte de informação. Alguém para pensar nas informações? Ai daquele que mandar um textão. Você viu meu texto? Não, não vi não. Ah, você está falando daquele textão? Ah, por favor, né, amigo? Um texto daquele tamanho? Então a gente vai rolando, passa às vezes um dia inteiro com aquele monte de informação sem refletir em nada. A gente vai perdendo a capacidade de fazer o quê? Se concentrar. E aí esse problema desemboca na igreja. Por exemplo, se eu não estivesse usando o PowerPoint, seria a mesma coisa? Seria a mesma coisa? Não. Seria mais chato sem PowerPoint? Sim ou não? Sim. Mais chato, né? Poxa, irmãos. Eu pensei que vocês iam responder sim. Mas tudo bem, eu vou relevar dessa vez, tá? Ó, pastor, próxima comissão, pode pôr esse povo aí. Então veja, por que hoje há tanta necessidade de usar estímulos visuais para as pessoas manterem a concentração? Porque a gente tem perdido essa capacidade. O natural do ser humano é eu estar aqui falando sem imagem nenhuma e todas as pessoas muito bem concentradas e assimilando a mensagem, sem cansaço. Por essa falta de concentração, de análise crítica, é que a gente passa 3 horas assistindo um filme bíblico, mas um sermão sobre a Bíblia? 10 minutos a gente está cochilando. Sim ou não? Porque o sermão exige o que de nós? Esforço mental. E os filmes invariavelmente, essa é a palavra usada por um doutor em matemática da USP, os filmes invariavelmente apelam para as nossas emoções. Por isso é mais gostoso ver o filme do que ver um vídeo de uma pregação, sim ou não? Então a gente vai perdendo essa capacidade de se concentrar. Outra coisa, a gente vai perdendo a capacidade de reter as coisas. O cérebro humano tem uma capacidade infinita de processamento de informações, mas de armazenamento, a nossa memória é limitada. E aí olha o que acontece, se já aconteceu com vocês. Você precisa decorar um negócio e o negócio não entra na sua cabeça, eu não consigo decorar, minha memória não está boa. Geralmente a gente põe a culpa, sabe no quê? Eu estou ficando velho. É assim ou não é? É claro que a idade vai deteriorando algumas funções, não é? Mas irmãos, muitas vezes não é culpa da idade. Às vezes a gente tem dificuldade de memorizar algumas coisas porque não tem mais o que no cérebro? Não tem mais espaço. Ele está sobrecarregado de tantas informações inúteis e quando precisa guardar algo útil, não tem o quê? Espaço. Para melhorar isso, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer uma limpeza. No tempo da pandemia, eu tive que fazer um apelo aos irmãos. Porque os irmãos tiveram muito tempo livre, por sinal. E era uma quantidade infinita de texto, de videozinho disso e vídeo daquilo, depois veio vacina e vídeo de vacina, depois veio eleição e é vídeo de Bolsonaro, é vídeo de Lula, é vídeo de não sei o quê. E eu sempre falava com os irmãos, deixa eu contar um segredo para vocês, você não precisa ver todos os vídeos que te mandam. Porque isso vai sobrecarregando a mente, e a maior parte disso é conteúdo que não agrega nada, é inútil. E quando a gente precisa de algo útil, não tem espaço mais. Qual é o problema disso? A gente também começa a ter uma necessidade constante de ser estimulado, hiperestímulos. Como eu disse, um filme, ele tem todo aquele estímulo, mas sentar para estudar a Bíblia não é assim estimulante, é uma coisa que exige raciocínio, é cansativo. Então a gente começa a ter essa necessidade a tal ponto de que nós somos capazes de vir à igreja e muitas vezes voltar para casa, pastor Pedro, falando assim, que culto chato. É claro, tem culto chato? Sim ou não? Tem culto que é desorganizado e tudo mais? Tem. Mas irmãos, muitas vezes não é o culto que é chato. Sabe o que está acontecendo? Pelo excesso de estímulo de dopamina no nosso cérebro, a gente vai perdendo a capacidade de sentir prazer em coisas simples. A gente precisa de uma hiperestimulação cerebral para continuar sentindo o mesmo prazer. Por isso que para muitas pessoas, se o culto não tiver todo um aparato de luzes, de fumaça de gelo seco, de música agitada, eles não têm prazer. E aí, quarta-feira à noite, como é que a igreja fica? E hoje de manhã nós vimos que a gente só pode esperar um reavivamento em resposta ao quê? A oração. A oração.
Olha o outro problema. Finalmente, a gente vai perder do interesse pelo estudo ou pela oração. Oração exige concentração? É uma das mensagens sobre oração que eu mais recebo de pedidos de ajuda. São jovens que me falam assim: irmão Leandro, eu não sei mais o que fazer. O que foi, amigo? Eu me ajoelho para orar, quando eu fecho meu olho para orar, a minha mente começa a divagar, começa a vir um monte de coisa, eu não consigo controlar a minha mente. Isso já aconteceu com alguém aqui? E muitas vezes o que a pessoa não percebe, ela acha que tem um problema. E hoje, certas áreas da psicologia moderna são muito boas em inventar enfermidades. Muitas coisas, irmãos, muitas coisas que hoje são consideradas enfermidades pela psicologia moderna, são, na verdade, graves deficiências de caráter. Não, mas é doença. E aí a pessoa fica como, já que é doença? Ah, então tá bom, é doença, não tenho culpa disso, é uma doença que eu tenho. Cuidado com isso. Então muitas pessoas, eu não consigo me concentrar na oração, vem um monte de coisa, aí vem várias filosofias, não, você tem. Muitas vezes o que a pessoa precisa, sabe o que é? É desacelerar a mente dela, porque ela está comendo errado, ela está comendo comida hiperestimulante, ela está vendo coisas hiperestimulantes, gastando muito tempo nessas coisas, está ouvindo música estimulante, fechou o olho para orar, o que vem na mente? É impossível desacelerar a mente nesse momento, então a gente precisa fazer uma limpeza. O outro problema é que a gente perde o interesse pelo estudo da Bíblia. E não se engane, novela bíblica e filme bíblico não leva ninguém para a Bíblia. O efeito, estou falando de ciência e fisiologia, é o contrário. Perde-se o prazer pelo estudo intelectual das Escrituras. Nós temos que entender o que está nos cercando e o que pode nos atrapalhar na caminhada cristã. Tá, Leandro, então o que eu tenho que fazer para não ser enganado por Satanás, que é um inimigo tão astuto? Jesus disse, só tem um jeito. Qual é? Permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é o primeiro ponto. Permanecer ligado a Cristo por meio da leitura diária das Escrituras e passar tempo em oração diariamente, um tempo de qualidade. Agora, estudar a Bíblia e orar é suficiente? Eu posso estudar a Bíblia e orar 6 horas por dia e ainda assim não progredir espiritualmente? Sim ou não? Sim. Querem ver uma prova? Comunhão com Deus não é suficiente, porque Lúcifer tinha comunhão com Deus? Judas tinha comunhão com Cristo? Se perderam. O que mais é preciso? Todos nós conhecemos essa questão que nós temos uma natureza carnal, né? Inicialmente a gente só tem a natureza carnal, sim ou não? Mas quando nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a Cristo, aí começa uma batalha, porque aí o Espírito Santo começa a criar em nós, desenvolver em nós uma natureza espiritual, e aí começa o conflito, sim ou não? E tem gente que pensa que quando entrega o coração a Jesus, todos os problemas são resolvidos. Na verdade, é o contrário. Quando a gente se entrega verdadeiramente a Cristo, é aí que a batalha começa. E essa batalha é contra quem? Não é contra o diabo. É contra nós mesmos. Sim ou não? O diabo, ele se aproveita do nosso eu que está no trono da nossa vida. O nosso eu é o nosso grande problema. Então nós temos uma natureza carnal e espiritual. Existe uma frase que diz assim: a natureza que será vencedora será a natureza que for mais alimentada. Eu pergunto, esse conceito está correto? Sim ou não? Alguns irmãos ficam preocupados de responder, né? Será que está correto esse conceito? Veja, a natureza que for mais, guarda essa palavra, mais alimentada, vence. Vamos analisar esse conceito direitinho? Olha só. Imagine que eu, de segunda a sábado, alimente constantemente minha natureza espiritual, estudo da palavra, oração, submissão a Deus, o meu testemunho. Mas só num dia da semana, no domingo, aí eu vou curtir um pouco aquilo que a carne deseja. Pergunta: qual é a natureza aqui que está sendo mais alimentada? Que está sendo mais alimentada. Mais. Qual é? Está claro que é espiritual, sim ou não? Olha só, 6 dias contra 1.
E a ideia é, a natureza que for mais alimentada vence. Concluindo, diante disso aqui, significa que a natureza espiritual vai ser a vencedora desse gráfico aqui, certo? Olha qual é o perigo dessa ideia de que a natureza mais alimentada vence. Sabe qual é o perigo? Pessoas que acreditam nisso, eles creem então que eles podem separar um dia da semana para curtir a vida, como se diz, desde que nos outros 6 eles façam o quê? Alimente a espiritual. Quem está sendo mais alimentada? A espiritual. Por causa desse conceito equivocado, muitas pessoas passam o dia inteiro na igreja no sábado, um programa de 10 horas com Deus, ou culto de manhã, um J à tarde, visitação e tal, e por terem passado o dia inteiro do sábado com Deus, se sentem confortáveis com aquilo que vão fazer no sábado à noite. Por quê? Porque sábado à noite, eles vão fazer coisas que não são de Deus, que são de Satanás, mas não tem problema, porque eles alimentaram qual a natureza mais naquele dia? A espiritual. Então eu pergunto, esse conceito está correto? Totalmente errado. Sabe por quê? Esse único dia alimentando a natureza carnal, faz o que com esses 6? Anula. Anula. Quer ver? Mais do que qualquer outra coisa, estão os divertimentos contribuindo para fazer o quê? Anular a operação do Espírito Santo. Então gasto 6 horas com Deus pela manhã, estudo a Bíblia e oração, e à tarde eu vou assistir aquele filminho de 2h30. O que o filme fez com a comunhão da manhã? Anulou, na minha mente, anulou tudo. A verdade não é a natureza que for mais alimentada vence. A verdade é, nós temos que alimentar nossa natureza espiritual e matar a natureza carnal de fome. Porque o diabo sabe que um grãozinho para a natureza carnal é suficiente para ele nos destruir e nos tirar do céu. Sim ou não? É suficiente. Quer ver uma outra questão interessante? Eu estou mostrando isso para vocês, porque às vezes a gente não entende o que é que está atrapalhando o nosso progresso espiritual. Poxa, irmão Leandro, eu estudo tanto a Bíblia, eu oro tanto, eu vou à igreja, participo de tudo, mas eu não estou vendo progresso espiritual na minha vida, o que está acontecendo comigo? E a gente vai conversando e vai percebendo essas coisas. Quer ver outro exemplo? Imagina que esse balde aqui, alguém te deu uma ordem e disse assim, vai encher esse balde de água, por favor. Tem uma mangueira ali, enche o balde d'água. Mas quando você chegou lá no balde, você percebeu que o balde estava cheio de cimento endurecido. Você então, atendendo aquela ordem, pega a mangueira e vai encher o balde. À medida que você joga a água dentro do balde, o que acontece com ela? Ela vai escoando para fora, certo? Tem um cimento ali, está endurecido, não tem como. O que isso tem a ver com a vida espiritual? A nossa mente precisa ser preenchida de azeite. Concordam? Qual azeite? O azeite do Espírito. Mas muitas vezes o Espírito Santo derrama o seu azeite sobre nós, mas o que acontece com esse azeite? Ele escoa para fora, porque a nossa mente está o quê? Cheia, não tem espaço. Qual é o risco disso? É que eu posso passar uma vida inteira achando que estou sendo preenchido com azeite do Espírito, e quando se ouvir o alto clamor, aí vem o noivo, aí eu vou perceber que como as virgens loucas, eu não tenho azeite nenhum. Por quê? Porque a minha mente estava tão cheia de coisas que não permitiu que o azeite penetrasse na mente. E eu serei um daqueles que estará diante de Cristo e falará, Senhor, em teu nome eu fiz isso, até estudei a Bíblia e orei, e expulsei demônios. E qual vai ser a resposta de Jesus? Não conheço vocês. O que eu não percebi é que a minha mente estava com cimento endurecido da podridão deste mundo, do que eu estava assistindo, ouvindo e etc. O azeite era derramado, mas caía para fora. E eu achava que estava recebendo esse azeite. O que a gente tem que fazer para encher esse balde de água? Esvaziar. O que eu tenho que fazer para encher a mente do azeite do Espírito? Esvaziar. Entenderam o conceito? São coisas muito práticas que podem estar atrapalhando a nossa vida espiritual. Agora, olha que interessante isso aqui. Nós não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos de nosso caminho tudo que nos separe de Deus. De quem é o trabalho de afastar do nosso caminho as coisas que nos separam de Deus? É nosso.
De uma forma simples e prática, Deus, o Espírito Santo, não vai entrar na sua casa e arrancar aquele DVD e jogar no lixo. Ele não fará isso. Você tem que fazer. Mas saiba de uma coisa, enquanto você e eu não fizermos, o Espírito não atua. Porque a mente precisa ser desobstruída, para que o Espírito possa atuar. Isso tudo envolve a adoração a Deus. O grande conflito acontece na nossa mente. Agora eu pergunto, será que essas tecnologias podem influenciar a nossa mente e o nosso caráter? Alguns anos atrás, numa universidade da Itália, da cidade de Parma, um grupo de cientistas estava estudando o cérebro dos macacos, ligaram eletrodos no cérebro dos macacos para registrar a atividade cerebral deles, enquanto eles desenvolviam algumas atividades. Entre elas, os cientistas colocaram amendoins assim em cima de uma bancada, de tal forma que o macaquinho, para pegar o amendoim para comê-lo, ele tinha que esticar o seu braço. E quando o macaco esticava o seu braço, um grupo de neurônios disparava, era estimulado, e automaticamente eles enviavam um impulso para o computador que disparava um sinal sonoro. Entenderam a ideia? Então, o macaquinho ergueu o braço, opa! Isso significa que um grupo de neurônios específico se ativou quando ele fez esse movimento. Bom, pode ser que esse grupo de neurônios esteja envolvido na coordenação motora dele, porque quando ele move o braço, eles disparam. Ok. Um dia, um desses cientistas entrou naquela sala e foi arrumar algumas coisas. Os macaquinhos estavam ali com seus eletrodos, quietinhos, aguardando o próximo experimento. Quando o cientista se abaixou, esticou o seu braço e pegou um amendoim. O que você acha que aconteceu nesse momento? Ué, disparou um sinal sonoro do computador. Mas espera aí, os eletrodos estavam ligados no cérebro de quem? Do macaco, não do cientista. Ele então tentou de novo, esticou o seu braço e o macaquinho só olhando para ele. E ele disse, o que está acontecendo aqui? Sou eu que estou fazendo, não é ele. Então eles se reuniram. Eles pegaram um homem, colocaram dentro de uma câmara de ressonância magnética, mostraram para o homem feições humanas, fotos de feições humanas. Triste, feliz, assustado, com raiva, e disseram assim, repita o que você vê na foto. Repita, faça no seu rosto. Ele fez, registraram ali a atividade cerebral naquele momento. Disseram então para ele, agora a gente vai mostrar as mesmas fotos e você não faça nada, absolutamente nada, mal respire. Pois bem, qual você acha que foi o resultado no segundo momento? Exatamente o mesmo. Eles chamaram esses neurônios de neurônios espelho. Os cientistas chegaram à conclusão de que para os nossos neurônios espelho, ver alguém fazer determinada atividade e estar fazendo é a mesma coisa. Eu comecei a entender alguns conceitos com isso. Por exemplo, imagine um grupo de mulheres assistindo um filme romântico. E naquele filme romântico, a mocinha lá, a protagonista do filme, está sofrendo muito, está passando por muitas dificuldades. O que as mulheres fazem enquanto assistem? Elas choram. É claro, né? A manifestação exterior pode ser diferente de pessoa para pessoa. Tem mulher que não chora, tem homem que chora. Mas as reações internas e químicas, as sinapses cerebrais, é igual. As mulheres sabem que aquela história é de mentirinha? E por que choram? A gente já ouviu falar de empatia? A gente costuma falar, não, é empatia, se colocar no lugar do outro. Isso se chama neurônios espelho. Porque para elas, ver aquela moça sofrendo e estar passando aquilo é a mesma coisa. Por isso que elas sentem a mesma coisa que o outro. Mas peraí, Leandro, tem pessoas aí, criminosos, que veem os outros morrer e sofrer e não está nem aí. É verdade, essas pessoas podem ter uma espécie de psicopatia. E aí fala psicopatia, a gente imagina o quê? A gente imagina um homem com a faca aí fora, né? Matando todo mundo. Não, psico vem do cérebro, psíquico. Hipatia? Uma enfermidade. Agora imagine uns homens. Sabe aqueles homens que assistem futebol e eles estão ali em volta de uma televisão, mesmo no estádio, e eles estão fazendo o quê? Eles estão gritando, eles estão mandando o jogador tocar a bola. Quem está ouvindo o que ele está falando? Eles estão gritando, estão xingando o juiz, estão falando, vai, cabeceia, toca essa bola, vai, não. E no final do jogo, muitas vezes, essas pessoas estão mais suadas do que os próprios jogadores. Por quê? Neurônios espelho. Para eles, ver aquela pessoa fazendo aquilo e estar fazendo é a mesma coisa.
Ele se envolve naquilo. Claro, a esterilização é diferente, mas a agonia que algumas pessoas sentem ao ver o seu time perder, algo que eu, sinceramente, eu não entendo muito, porque aquelas pessoas perderam um jogo e estão bastante tristes porque perderam o jogo e tem milhões na conta, né? Mas o povo aqui que não ganha nada com isso está chorando porque o time perdeu. Tem gente que bate uns nos outros, agride os outros por causa de um time de futebol. Olha o nível que o ser humano chega. Neurônios espelho. É como se eu estivesse jogando. Será que Jesus conhecia os neurônios espelho? Olha como Jesus conhecia os neurônios espelho. Ele diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se alguém atentar numa mulher com pensamento impuro, o que aconteceu? Adulterou. Sabe por quê? Neurônios espelho. Jesus sabia que quando um homem, e no livro depois de pornografia vocês vão ler com mais calma isso, tá? Quando um homem em especial olha para uma mulher que está vestida com sensualidade, ou está agindo com sensualidade, o homem não desvia os seus olhos como Jó fez, mas mantém os seus olhos ali, a mente dele começa a trabalhar, e as reações químicas no seu organismo são similares ao que acontecem quando ele está praticando o ato que ele está pensando. Sim ou não? Irmãos, um homem, ele pode ter uma ereção só imaginando. Sim ou não? É o que aconteceria se ele estivesse fazendo. Neurônios, espelho. Isso é sério ou não é? O que a gente está contemplando por aí? Então Jesus conhecia esse conceito. Por isso a Bíblia diz assim, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso é muito forte. Agora é interessante que a irmã White vem escrevendo a respeito disso, dizendo assim, é uma lei do espírito humano que pelo contemplar nós somos transformados. Sabe o que significa? Aquilo que você e eu estamos assistindo no nosso dia a dia, nós estamos nos tornando como eles. Nós estamos nos tornando como eles. Vocês querem ver uma coisa triste? Se nós começarmos a consumir as mesmas coisas que o mundo consome, qual vai ser o resultado da nossa vida? Vai ser diferente do deles? Não. Recentemente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia publicou uma lição da Escola Sabatina sobre o estado dos mortos, não foi? Agora? A anterior? Vocês gostaram da lição? Sim ou não? Eu achei excelente. Mas uma pergunta pairou na mente de muitas pessoas, pastor Pedro. Sabe qual foi? Por que uma lição da Escola Sabatina, 3 meses para falar de um assunto que para o adventista é o quê? Básico. Sim ou não? Básico. Por que uma lição da Escola Sabatina? Você sabe por quê, irmãos? A cada 5 anos, a Associação Geral faz uma pesquisa entre os adventistas do mundo inteiro. Recentemente, a gente respondeu uma aqui no Brasil. Uma pesquisa bem extensa, né? Um pouco cansativa. Mas é importante que vocês respondam, porque a igreja precisa dessa informação para continuar tomando decisões para a gente caminhar no rumo certo. A última pesquisa foi feita e publicada em 2018. Entre outras coisas, a pesquisa da Associação Geral constatou que 33% dos adventistas creem que a alma é uma entidade separada do corpo e que continua vivendo depois que a pessoa morre. 33% de nós. Por que isso está acontecendo? Porque pela contemplação nós vamos sendo? E tem pouco espiritismo nos filmes e séries hoje? E a gente vai sendo transformado gradativamente. Cuidado com isso. A gente pode usar isso a nosso favor, os neurônios espelho. Use a seu favor. Como? Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. E nessa contemplação do caráter de Cristo, do temperamento de Cristo, do Evangelho de Cristo, a gente vai sendo o quê? Transformado. A gente começa a se parecer com Ele. A gente não percebe. Mas os outros percebem a mudança. Percebem. É claro, a gente tem que limpar a nossa mente. Só a comunhão com Cristo não vai resolver se a nossa mente estiver abarrotada de lixo. Agora, a gente pode usar a nosso favor, mas, por outro lado, contemplando o mal, tornaram-se os homens transformados na sua imagem. Irmãos, eu sei que o mal está em todo lugar, mas tem pessoas que parece que não se contentam com o mal que está aqui na rua, que está ali, mas tem que ligar a televisão nesses jornalismos sensacionalistas para ver crime a tarde inteira.
Não é uma questão de, o mal está por aí, é impossível muitas vezes não contemplar o mal, porque está em todo lugar. Sim, isso é uma coisa. Outra coisa é eu pegar o mal e fazer o quê? Botar na minha frente para eu assistir deliberadamente. E como eu disse anteriormente, a gente está desenvolvendo prazer em coisas que deveriam dar repulsa. Hoje, as pessoas vão até a Netflix e assistem tranquilamente, calmamente, uma série chamada Lúcifer. E eu fico chocado, porque isso não causa nenhum impacto, nenhuma repulsa, nem nos chamados cristãos. Hollywood tem produzido um monte de filmes com o diabo como protagonista, vocês perceberam isso? Aí coloca lá um ator, né? Bonitão, elegante, sim ou não? E as pessoas começam a se acostumar com o diabo de tal forma que o diabo pode mostrar a cara claramente e as pessoas acham o máximo. E a gente está sentindo prazer em coisa que deveria dar nojo na gente. Olha como a gente é transformado facilmente, nem percebeu isso. Aquilo que nós permitimos contemplar, diz o irmão White, e pensar com mais frequência, se transfere em grande parte para nós. A Bíblia diz que o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal, esse habitará nas alturas. Esse texto geralmente é lido só em parte. Quando a gente fala de uma grande perseguição que virá, muitas pessoas dizem assim, não precisa se preocupar, a Bíblia é clara ao dizer que o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas, fique tranquilo. Mas eu pergunto, essa promessa é feita a quem? A essas pessoas. É isso que o texto está dizendo. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, fecha os seus olhos para não ver o mal, esse habitará nas alturas. As fortalezas das montanhas serão seu alto retiro. O seu pão lhe será dado, as suas vagas serão certas. A promessa é para esse grupo. Então eu pergunto, estamos tampando os nossos ouvidos para não ouvir falar de crime, de derramamento de sangue, de violência? Estamos tampando os nossos olhos para não contemplarmos o mal deliberadamente? Os que desejam a sabedoria que vem de Deus devem fechar os olhos para não verem nem aprenderem o mal. Devem fechar os ouvidos para que não ouçam o que é mal e não obtenham o conhecimento que lhes mancharia a pureza de pensamentos e de ação. Irmãos, pensamentos não são construídos de outra forma que não seja pelos nossos olhos e ouvidos. Entendem? E muitas pessoas que me procuram, por exemplo, com problemas com pornografia, o problema não está na pornografia em si, o problema está na matéria-prima que foi colocada no cérebro antes de chegar aquele momento de assistir pornografia. É ali que está a batalha, aquilo que tem que ser cortado. Um jovem que assiste ali Netflix, seriados e filmes de Hollywood com tanta imoralidade, vai vencer pornografia quando? Aí vai fazer terapia. E o terapeuta vai dar um jeito de criar alguma forma dele ser vencedor sem abandonar essas coisas. É possível? Porque isso é estímulo para a mente. Os estímulos têm que ser cortados. Por isso o salmista tomou uma decisão, que eu espero que seja nossa hoje. O mal está em todo lugar? Está. Se eu contemplar o mal por acaso, Deus pode proteger a minha mente disso. Mas eu não colocarei o mal diante dos meus olhos. O que você tem visto? O que você tem assistido? A vontade é a força dirigente da natureza do homem. A força para a decisão ou escolha. Todo ser humano dotado de razão tem o poder de escolher o que é reto. Cada qual pode pôr a sua vontade ao lado da vontade de Deus. Pode optar pela obediência a Ele e, ligando-se assim com as forças divinas, colocar-se onde nada o poderá forçar a praticar o mal. Que texto, irmãos! Você e eu podemos nos colocar numa posição em que nada pode nos forçar a fazer o quê? A praticar o mal. Mas a questão é, quais são os estímulos que nós estamos alimentando a nossa mente? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, disse Josué, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor,
Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo basicamente: tome a sua decisão hoje. E a nossa decisão não é verbal. A nossa decisão é manifestada pelo nosso estilo de vida, pelo que a gente faz. Mas Josué disse uma palavra muito forte para nós. Ele diz: independentemente de qual vai ser a sua escolha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Que essa seja a tua decisão hoje, a minha decisão, para que Deus possa nos fazer verdadeiros adoradores. A irmã White escreve que quando a mente humana é colocada em contato com a mente divina, o resultado disso vai além do que é admissível. Ou seja, quando a mente humana está ligada à mente de Deus, os resultados disso vão além do que é possível a um ser humano. Isso é grandioso ou não é? E o que Satanás quer é justamente quebrar a nossa conexão com Deus. E ele usa esses e outros recursos. Não deixe que Satanás faça isso na sua vida. Livre-se desses ídolos, livre-se desses estímulos, para que o Espírito Santo possa então encontrar uma antena em perfeitas condições, para que ele possa falar e ser entendido, e pela contemplação da vida de Cristo, nós sejamos transformados à semelhança dele. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado. Amanhã à noite nós estaremos juntos, que hora? 7 horas, amanhã um pouquinho mais cedo. Porque eu não posso ir embora sem falar a respeito de um último ponto. Você e eu podemos fazer todas as reformas que Deus pediu, tudo direitinho, tudo perfeitinho, digamos assim, entre aspas. Mas se não atentarmos para a mensagem de amanhã, não vai adiantar nada. Como que a verdadeira adoração se manifesta na vida de um cristão? É o que nós vamos ver amanhã. 7 horas. Eu quero dizer uma coisa para vocês antes de vocês saírem. Ezequiel capítulo 33, o profeta diz, inspirado pelo Espírito de Deus: quando o ímpio se desvia do seu mau caminho e passa a praticar a justiça, todas as suas obras más que cometeu não serão mais lembradas contra ele. O que Cristo está dizendo? Ele está dizendo para você e para mim: filhos, para mim não importa mais o que vocês fizeram até aqui. O que importa para mim é o que vocês vão fazer daqui para frente. Cristo prometeu que se nós assumirmos um compromisso com Ele, tudo o que a gente fez de errado é como se a gente nunca tivesse feito. Significa que nós podemos sair daqui hoje sendo considerados perfeitos diante de Deus, sim ou não? Como Ellen White escreve, nós podemos ser perfeitos em cada etapa desse processo, chamado santificação. A santificação acontece um dia de cada vez. E hoje podemos ter o nosso coração limpo e sair daqui perdoados, purificados. E quando Jesus voltar, é muito difícil imaginar, inicialmente, a gente se lançando ao pescoço de Cristo e abraçando: obrigado, Senhor. Eu tenho dificuldade de imaginar isso logo no primeiro encontro. Eu creio que nesse momento a gente não vai fazer isso. A irmã White teve uma visão em que ela descreve o encontro de Adão com Cristo. E quando Adão se aproximou de Cristo para dar-lhe um abraço, Adão viu uma coisa que ele nunca tinha visto, mas ele sabia o que significava. O que foi que ele viu? O que foi que ele viu? As marcas nas mãos de Cristo. Ele não tinha visto aquilo antes, mas ele entendeu o que aquilo era. E Ellen White diz que Adão não se atira ao pescoço, aos braços de Cristo, ele se atira aos pés. Irmãos, quando esse dia chegar, eu imagino olhando para Jesus e dizendo: Senhor, como pode uma pessoa como eu estar aqui hoje? Como pode, Senhor? E eu imagino Cristo dizendo: mas por que, filho? E eu imagino dizendo: Senhor, o Senhor viu o que eu fiz na minha vida?
E imagino Cristo dizendo assim: não me lembro. O que você fez? Mas Senhor, olha o que eu fiz isso na minha vida, como é que eu posso estar aqui hoje? Não faz nenhum sentido isso para mim. E Cristo diz: filho, olha, eu não estou lembrando disso. E quando Cristo diz que perdoa e não considera mais, irmãos, não é como a gente. Eu perdoo o Clênio, eu não considero mais, mas assim, é eu aqui, ele lá. Já viu isso? Não, quando Cristo diz perdoo e eu esqueço o que você fez, é como se você nunca tivesse feito aquilo em toda a sua vida. E a gente pode sair daqui hoje com essa folha em branco. Tudo que eu fiz até aqui é apagado? Sim, tudo. E a gente sai daqui perfeito, sim ou não? Cobertos pelo manto, porque é só aí que existe perfeição. Cobertos pelo manto da justiça de Cristo. Em nome de Jesus, pega essa folha em branco e vai para casa feliz hoje. Porque Deus deu para você e para mim mais uma chance. Mais uma chance. Louvado seja o Senhor. Eu queria cantar com vocês, podemos? Eu não sei o número, mas... esqueci o nome da música. É uma que diz assim: 2 caminhos a seguir, 2 senhores a lutar. Qual que é o título dela? Sou de Jesus. Pronto. Eu não sei qual é o número do Inário Novo, tá? Inário Novo. Sou de Jesus. E essa música fala justamente sobre essa decisão que nós precisamos tomar em nossa vida. São 2 caminhos, uma só escolha. Escolha o caminho certo. Querido bom Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que nos foi dada nessa tarde. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas, nossos erros. O maior de todos, a negligência de passarmos tempo contigo em estudo da palavra e em oração diariamente. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes que nós nos queixamos do teu povo, da tua igreja, sem entender que a tua igreja precisa e depende de nós. Por isso eu te peço, Senhor, que possamos buscar individualmente o verdadeiro reavivamento aos pés de Cristo, sob a guia do Espírito Santo, para que a soma dos nossos reavivamentos individuais possa finalmente reavivar esta igreja. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a caminhada está muito difícil. Mas sabemos que o Senhor nos compreende, porque Cristo esteve aqui. Ele sabe quão difícil é a vida nesta terra. Ele sabe quão difícil é a luta contra Satanás. Mas Cristo venceu, Senhor. E o poder que Ele utilizou para a vitória é exatamente o mesmo que está disponível a nós hoje. Então, Senhor, por favor, remove da nossa mente as nossas desculpas, as nossas justificativas, as nossas filosofias humanas, que possamos entender que pelo poder que está disponível na divindade a nós, nós podemos ser vencedores, porque o Senhor prometeu que não permitiria nenhuma tentação acima do que podemos suportar. Então, se estamos sendo tentados, Senhor, a Tua palavra diz que é porque pelo poder de Cristo nós podemos vencer sim. Que saiamos daqui com essa certeza, que em nome de Jesus nós podemos vencer os pecados que nos assaltam, os pecados da nossa vida. Mas faça-nos lembrar, Senhor, que ainda que sejamos vencedores em Cristo, continuamos dependentes do manto da sua justiça, para que sejamos aceitos diante de Ti. Por isso agradecemos, porque temos esse manto à nossa disposição. Louvado seja o Teu nome. Despeça-nos com a Tua paz. Abençoe mais uma vez, eu te peço, esta igreja de Santa Rosa, pastor Pedro, sua família, seus líderes, seu distrito, que estas igrejas possam brilhar cada vez mais nesta cidade, nesta região. E quando Jesus voltar, que estejamos todos prontos para encontrá-lo nas nuvens dos céus e viver com Ele para toda a eternidade. Agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.